Hello friends and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula da série English at Home. A série que foi criada para que você possa aprender inglês sem sair de casa, diretamente no seu computador, celular ou tablet. Então, nos últimos episódios da série English at Home, nós vimos na primeira aula como começar a aprender inglês do zero. Na segunda aula, nós vimos como montar um cronograma infalível para você aprender inglês, com todos os materiais que você precisa, tudo que você precisa realmente para colocar o inglês no seu dia a dia e dar aquele up no seu inglês ou começar do zero, deslanchar de uma vez por todas. Muito bem, e hoje é o dia que eu vou te mostrar como memorizar inglês muito mais rápido, porque esta é realmente uma das dúvidas que as pessoas têm, porque eu escuto, eu estudo, mas não consigo lembrar daquilo que eu aprendo. Calma que você vai ter tudo que precisa para lembrar da forma mais rápida possível aquilo que você está estudando. Então fica comigo aqui, porque hoje você vai ter muito conteúdo legal para fazer exatamente isso. Se você não assistiu os outros episódios, não se preocupa, porque lá dentro da nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram, você vai encontrar não só os episódios, mas também você vai encontrar o material didático para esta série. Então clica no link aqui depois que você assistir a aula embaixo na descrição e vai lá e entra na comunidade do Telegram, que tem muita coisa legal por lá. Bom, se você está chegando agora nesse canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você possa receber os próximos episódios e também as próximas aulas que eu postar por aqui. E se você já está acompanhando, eu quero agradecer de coração a todos vocês que têm comentado, são centenas, milhares de comentários nas redes sociais sobre a série English at Home e o quanto ela está ajudando pessoas de todo o Brasil e até do mundo a começarem a estudar inglês do zero. Então, vamos começar! A primeira coisa que você precisa saber sobre memorizar inglês mais rápido é o seguinte: o segredo de realmente aprender inglês e memorizar aquilo que você aprende não está em estudar mais, e sim em revisar mais aquilo que você estuda ou aprende. Então não é uma questão de você sair aí pegando 50 canais do YouTube, um monte de livro, porque isso eu acho que você já sabe que não funciona muito bem, é ou não é? Provavelmente você já tem um monte de canal que você segue, já tem um monte de livro em casa, já fez um monte de curso e não funcionou. Então tá na hora de mudar um pouquinho. Você não concorda? Tá na hora de estudar menos coisas e revisar mais para que você possa efetivamente aprender aquilo que você está expondo o seu cérebro. Então, você precisa manter isso sempre na sua mente, revisar. Então, mantenha isso sempre na sua mente. Revisar é o segredo para memorizar. Pode digitar aí embaixo, revisar é o segredo para memorizar. Well, let's go! O primeiro passo que nós temos aqui é algo bem simples, mas que se você levar em consideração, pode ter certeza que vai te ajudar muito a aprender inglês e a estar em contato com o idioma e a memorizar aquilo que você aprende. Por quê? Porque a memorização é ver a mesma coisa muitas vezes até que você começa a se acostumar com aquilo e isso começa a ficar gravado na sua memória. Então eu te dou uma dica aqui que é trocar o idioma do seu celular e é muito fácil de fazer isso, basta você procurar aí no Google como trocar o idioma no iPhone ou como trocar o idioma no Android. É simples, vai ter lá um passo a passo, você troca. E não precisa se apavorar não, é simples de voltar atrás se você quiser, mas eu sugiro que você não volte atrás e aprenda até que você se acostume direitinho. Muito bem, passo número 2 é assistir noticiário em inglês umas 2 ou 3 vezes por semana. Por que eu estou falando isso? 2 ou 3 vezes por semana? Vai depender do seu nível. Se você tem um ótimo nível de inglês,
Você pode assistir um noticiário todos os dias, mas também aí você não precisa de muitas dicas sobre como aprender se o seu nível é ótimo, né? Mas se você está aprendendo básico, pré-intermediário, intermediário, ainda um pouco trancado, vai lá que essa é a forma de você conseguir se manter em contato. E você vai ter que fazer isso de acordo com aqueles horários que eu coloquei lá na nossa aula de como montar um cronograma, né, que está no material também lá na comunidade do Telegram. Então você vai ver lá se sobra tempo para você fazer isso. Pensa sempre no seguinte: primeiro adquirir o básico para depois começar a pegar coisas extras. Isso aqui é extra, mas vai te ajudar a memorizar. Então você vai lá no VOA News, aqui ó, eu tô marcando com a canetinha aqui, VOA News, tem também, vai estar lá no material, o link, tá? Este aqui especificamente é um canal específico para pessoas que estão aprendendo inglês verem noticiário em inglês. Então, tudo que a pessoa fala está escrito aqui. Eles falam numa velocidade mais devagar para você conseguir entender. Então é bem legal. E são notícias aí do que está acontecendo no mundo. Então é super legal você assistir isso aqui umas 2 ou 3 vezes por semana. Você pega um episódio desse aqui. Calma que eu já vou explicar como você vai fazer isso. Então o que você vai fazer com cada episódio? Passo a passo aqui que você vai fazer. Você vai, passo número 1, assistir para entender. Então você vai entender, traduzir, anotar. É mais ou menos aqueles passos que a gente fez lá no como estudar, que eu mostrei no cronograma também, como estudar com as aulas, como estudar com textos, como estudar com diálogos. Então você vai anotar aquilo que não entende. Passo número 2, você vai assistir de novo, porque esses noticiários aí são curtos, tá? Não é um longo noticiário. Mas se for muito longo, você pega metade, então. Não precisa pegar todo ele se você estiver começando. Se você já tem um bom entendimento ali, um pouquinho mais, já vai pegando cada vez mais. Sempre lembra disso, é aos poucos. Então você vai fazer aos poucos, tá bom? Então, ó, passo número 2, você vai assistir repetindo em voz alta, frase por frase do que a pessoa fala. E você precisa entender o seguinte: algumas pessoas têm esse mito aí de que precisa de um professor. Ah, mas como eu saberei que a pronúncia está certa? Que eu preciso de tem um professor para corrigir minha pronúncia? Tem gente que pergunta isso dentro do meu curso VIP. Tem um professor para corrigir minha... Você não precisa de um professor para corrigir sua pronúncia. Ora, o que é que o professor vai fazer por você que ele estando em um vídeo não vai ser a mesma coisa? Então veja bem, o professor não vai conseguir, se ele estiver lá com você numa videochamada, ele não vai conseguir pegar uma chave de fenda, enfiar na sua goela lá, na sua língua e torcer ela de um jeito, isso, corrigir a sua pronúncia dessa maneira. Ele não pode fazer nada, a única coisa que ele pode fazer é a mesma coisa que ele faz em um vídeo, que é te falar e você escutar e repetir. É você que vai ter que endireitar a sua pronúncia escutando e repetindo. Ninguém vai lá encostar na sua língua para fazer a sua pronúncia ficar boa, entende? Então você não precisa de um professor para corrigir a sua pronúncia. É uma ideia que as pessoas têm que é errada. Não há necessidade disso. Se o professor está ali no vídeo falando para você, você só tem que ouvir e falar. É isso, não tem ninguém que conserta a língua, tá bom? Então, assistir repetindo em voz alta, frase por frase. Vai repetir até que você mesmo será capaz de entender se você consegue ou não, ou está fazendo certo ou não, porque é simples, ouviu, repetiu. Aí, passo número 3, você vai assistir e anotar também as novas palavras e expressões que você aprendeu aí. Tá? No passo número 1 você também vai anotando já e depois você assiste e anota dentro de contextos, frases novas e tudo mais. Repito, novamente pessoal, se você está começando, não dá para querer pegar um noticiário inteiro e sair anotando, você vai ter que anotar tudo, entendeu? Então assista ali o noticiário e faça esses passos traduzindo, tentando entender, mas se você está no comecinho, você precisa focar em adquirir o básico primeiro, que eu já ensinei lá na primeira aula da série English at Home. Esse aqui é já o 3º episódio, então lá na primeira eu já ensinei a fazer isso, a como pegar o básico. Não deixe isso aqui de lado se você está muito no zero ainda, tá bom? Mas, é claro, guarda isso porque em breve você já vai estar aqui fazendo isso, tá? Então, passo número 3, você vai assistir, anotar novas palavras que aprendeu. No passo número 4, você vai ler aquilo que você anotou, ou o script que você tiver ali em voz alta, mas sem ouvir o que a pessoa está falando. Você vai tentar lembrar da pronúncia, tá bom? Das coisas em voz alta. E aí, por último, você vai assistir mais uma vez, pausando e repetindo frase por frase em voz alta. Então, só lembra disso aqui no passo número 4. Você vai ler as frases que você anotou, tá bom? E aí, agora, o próximo passo é flashcards.
Então, você vai utilizar flashcards das frases e dos diálogos, dos textos que você tem. Alguns lugares você vai conseguir, você vai ter que fazer a tradução disso para utilizar. Dentro do meu curso completo, já tem tudo lá, né, para você colocar com tradução e tudo dentro dos flashcards. Muitos flashcards já estão prontos também para você. Então, eu só vou mostrar como que você vai usar. Isso aqui é um aplicativo gratuito, ele chama Quizlet, e agora nós vamos lá para dentro desse aplicativo para eu te mostrar exatamente como ele funciona e como você vai estudar com ele. Então, esse aqui é o aplicativo Quizlet. Ele funciona no celular também, tem um aplicativo aqui, ó, esse é o nome, Quizlet, tá? O link de tudo isso vai estar no material da nossa aula lá dentro do Telegram. E aí, você vem aqui, eu só tô te mostrando aqui que isso são sets de cards, seria como pilhas de cartões, tá? De memória que eu fiz. E eu fiz um exemplo aqui, ó, English at Home, episódio 3, tá? Lá dentro do meu curso tem para todas as aulas tem isso, mas eu fiz aqui para você da maneira que a gente usa também dentro do curso, tá? Então, você vai clicar nesse set de cards, ele tem aqui algumas frases, eu fiz 5 cartões, é só de exemplo para mostrar aqui como que você vai estudar com ele. E aí, o que eu sugiro que você faça? Você vai clicar em cartão, né? Então aqui são cartões, tá? De memória, que são os flashcards, que é de um lado tem a frase em português e depois tem a frase em inglês. Isso você pode fazer com todos os materiais, com aqueles textinhos curtos que eu mostrei, com os diálogos, para você ficar memorizando aquelas frases. Então o que você vai fazer? Por exemplo, qual é o seu nome? Eu sei qual é a resposta para isso em inglês? Não sei. Então eu vou olhar. What's your name? Ele vai falar com áudio aqui, tá? É um áudio computadorizado, mas você vai conseguir entender perfeitamente e pode utilizar para melhorar sua pronúncia e entender como se fala. Então, tá bom, olhei. What's your name? Vou pro próximo cartão. Onde você mora? Eu sei como falar isso em inglês? Não sei. Então eu vou fazer uma vez, né? Where do you live? Então, uma vez eu vou repassar todos os cartões. Como você está? How are you? How are you? Vou pro próximo cartão. O que você faz? What do you do? What do you do? Muito bem. Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? É só clicar nele que ele já vira sozinho. E aí acabaram-se os cartões. O que eu vou fazer? Eu vou refazer. E agora tentando lembrar, porque eu acabei de ver. Então, qual o seu nome? Aí eu lembro. What's your name? Sim? Não? Beleza. Se eu acertar, what's your name? Muito bem. Aí você vai e continua. Onde você mora? Como que se diz? Where do you live? Acertei. E assim você vai fazer sucessivamente. Então você vai repassar esses cartões umas 3, 4 vezes para o material que você tem. Depois você vai vir aqui no modo aprender, tá? Que você vai testar esses cartões, né, o seu conhecimento, e aí cada vez que você errar, ele vai deixar para você repetir até que você consiga acertar. Então olha só, de novo aqui ele vai ter a áudio e tudo mais. Então eu vou começar aqui. Quantos anos você tem? Eu sei o que é. How old are you? Muito bem. Se você não acertou, você tem que colocar não acertei. Se você acertou, se eu acertei, eu vou colocar acertei. Como você está? Eu acho que, digamos que eu errasse, então eu vou colocar aqui, ó, viro o cartão e errei. Então, não acertei. Depois ele vai trazer isso no final. Onde você mora? Where do you live? Acertei. Qual o seu nome? What's your name? Acertei. O que você faz? What do you do? Acertei. Como você está? How are you? Acertei. Muito bem. Então, você viu que ele repetiu aquele que eu não tinha acertado. Então, terminando aqui, ó, você está perto da perfeição. Então, quer dizer que né, eu errei e os outros eu dominei, mas eu acertei no final. Então, eu coloco aqui, pressione qualquer tecla para continuar. Pronto, eu recomecei o modo estudo. Então, você viu como é muito simples você
praticar a memorização com esse aplicativo e ele é 100% grátis. Como eu falei, você precisa montar os seus cartões de memória. Dentro do meu curso eu tenho todos os cartões montados para os alunos de cada aula e isso é muito bom. Além de todos os exercícios que a gente tem lá também, que são exercícios exclusivos da plataforma Inglês Winner. Então o próximo passo que você vai fazer para aprender a memorizar as coisas mais rápido é associar aquilo que você tem dificuldade com algo que você tem já conhecimento. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui de umas palavras que as pessoas têm dificuldade de diferenciar. Por exemplo, a palavra bitch, que é um palavrão ou um xingamento para uma mulher, e a palavra beach, que é praia. Então olha só, vou te dar um exemplo aqui e você pode criar os seus próprios exemplos. Então pensa que beach, que é um som I, e a outra palavra, que é um palavrão, é B, com E, um som de E, entre E e I, mas para todos os efeitos, se você falar com E, você vai estar falando certo. Então, beach, beach. E o outro é, a praia é beach. Só que na hora de falar, as pessoas têm medo de falar porque justamente não sabem se vão estar falando o palavrão ou a praia, né? Então, como que você faz essa associação? Você pega, por exemplo, e pensa assim, praia, biquíni. Então, bi de biquíni, pensa num biquíni, beach. Você vai pra praia, né? Vê, tem lá biquíni, então pensa biquíni, praia, beach. Então você não vai errar, porque você vai falar beach, já pensando no biquíni, é igualzinho o bi do biquíni. Beach, tá bom? E o outro, bitch, tá bom? E aí, vamos para outra também que as pessoas costumam se confundir bastante, que é shit, que também é uma palavra feia, digamos assim, e sheet, que é lençol ou também folha de papel, enfim. Agora pensa no seguinte, pensa quando você era pequeno lá que você fazia xixi no lençol. Então é sheet, tá bom? Então pensa xixi, sheet. Palavrão, she, com o mesmo do bitch é shit. E xixi no lençol, sheet. Agora, é costume também, quando as pessoas estão começando a aprender, confundir ele e ela em inglês. He, she. Então pensa no he-man, né? O he-man. E she-ha. Se você já é de uma idade, né, mais jovem, que você não viu o He-Man nem a She-Ra, então pensa lá em Ricardo, Shirley, né? Então pensa assim, Shirley é ela, Shirley, e Ricardo. Então pensa no Ricardo e na Shirley, então Shirley, Ricardo, para fazer he e she. Então essa é uma maneira que você pode utilizar para também memorizar de maneira mais fácil aquilo que você tem dificuldade através da associação. Associe com qualquer coisa, inventa uma história, qualquer coisa que você conseguir que faça sentido para você, não precisa fazer sentido para os outros, faça sentido para você, você vai conseguir acelerar a sua memorização dessas palavras. Depois, no passo número 5, a gente tem o seguinte, técnica do amigo imaginário. Isso mesmo. Qual que é a técnica do amigo imaginário? Eu vou explicar para vocês aqui. É você ter o seu amigo imaginário, voltando a ser criança. É uma técnica muito boa, eu utilizei muito isso. E você vai conversar sozinho. Eu sei que pode parecer, talvez, para você, mas falar sozinho, você precisa falar sozinho. Por quê? Em primeiro lugar, porque você não está falando inglês todo dia com uma pessoa diferente. Então você precisa praticar em voz alta, sozinho. É a mesma coisa que você tocar guitarra ou contrabaixo numa banda. Você não pode só esperar para praticar quando estiver com a banda. Você precisa fingir que está tocando junto com a banda para que você pegue a prática, para quando chegar na hora de tocar com a banda, você tenha pelo menos um repertório e a prática das músicas que você vai tocar num show. Então, é exatamente essa mesma analogia. Você vai praticar sozinho o inglês. Só que o inglês, o instrumento nesse caso é as suas cordas vocais, né? São as suas cordas vocais e você vai fazer isso sozinho. Como que você vai fazer? Você imagina o diálogo que você aprender lá na aula que eu te dei, ou numa aula que você pegou lá no YouTube, como eu te mostrei de onde começar e tudo mais, mostrei também lá no como montar um cronograma.
O diálogo ou o texto que você pegar, você vai fazer uma conversa sozinho. Se for um texto, você vai contar aquele texto para você mesmo. Se for um diálogo pequeno, você vai fazer ele sozinho. Então você vai ver esse diálogo naqueles 4, 5 passos que eu passei lá várias vezes e depois você vai começar a replicar esse diálogo sozinho. Que é o quê? Imagina que o seu amigo imaginário é o Bob e você vai chegar para ele e vai falar: Hey Bob, how are you? Que quer dizer: Olá Bob, como está você? Então você vai repetir isso. Hey Bob, how are you? E aí você vai fazer a parte do Bob também. Ele olhou para você e disse que estava bem, obrigado. E você? Então você vai dizer a fala do Bob também. I'm fine, thanks. And you? Eu estou bem. E você? Obrigado. E você? Então, I'm fine, thanks. And you? E aí você responde pro Bob: I'm fine, thanks. Where do you live, Bob? Onde você mora, Bob? Então você respondeu para ele: I'm fine, thanks. Where do you live, Bob? Isso tudo você vai estar fazendo sozinho, em voz alta, conversando com o seu amigo imaginário. Converse com o seu amigo imaginário aí um tempinho por dia. Quando você vai tomar banho, é o melhor horário que tem, porque aí ninguém tá vendo e acha que você tá cantando e não dá pra escutar direito porque tem o barulho do chuveiro e tal, e aí ninguém vai te tirar pra louco. É isso aí. E aí o Bob vai responder pra você: I live in the USA. How about you? Where do you live? Tudo isso aqui são coisas que você aprende nas minhas aulas do YouTube, ou se você é meu aluno VIP, você aprende também com mais detalhes dentro do meu curso VIP. Então é isso que você vai fazer, você vai aplicar isso aqui, independente se você for meu aluno ou não, você vai aplicar isso nas aulas que você encontra e que você está aprendendo. Então, I live in the USA, how about you? Então eu moro nos Estados Unidos, e você? Where do you live? Onde você vive? E aí você responde pro Bob, não é você com você mesmo, é você e o Bob, hein? Lembra? Você pode até fazer uma vozinha diferente pro Bob. Aí você responde: I live in Brazil. What do you do, Bob? O que você faz, Bob, né, da vida? Então você vai falar para ele: I live in Brazil. What do you do, Bob? O que você faz, Bob? E o Bob responde para você: I'm a teacher. Eu sou um professor. I'm a teacher. Você entendeu como é legal fazer isso aqui? E aí você talvez fique: mas o que eu vou falar pro Bob? O que eu vou falar com o meu amigo imaginário se eu não sei? Eu não sei falar nada ainda de inglês. Mas aí você não está prestando atenção no que eu falei. Você vai lá na primeira aula que eu te dei aqui da série English at Home. Eu te mostro direitinho onde você vai encontrar a aula para quem nunca estudou inglês antes e onde você vai ver lá exatamente um diálogozinho para você fazer essas perguntas e treinar sua conversação, tá bom? Então, é claro, se você já tem um nível maior, você vai pegar um diálogo mais complicado, mais desenvolvido e vai ficar repetindo ele também, tá bom? E por último, meus amigos, é o step number 6, que é aqui digamos, um bônus que eu vou dar para vocês, que é super legal de fazer, que é o seguinte: também sempre em voz alta você precisa fazer isso, nunca vai fazer isso aqui lendo apenas ou pensando, não, é em voz alta. Tá certo, você vai dormir, talvez tá meio sem sono, quer fazer isso, beleza, aí faz, né, sussurrando ali e tal, tenta colocar algum mexendo da boca ali, né, mas a princípio em voz alta. Então o desafio número 1, você vai se apresentar para alguém e falar coisas que você gosta de fazer, onde você trabalha, sobre a sua família. Eu não tô falando para você ir na rua e falar isso com alguém, para você fazer isso sozinho. E claro, quando tiver a oportunidade também fazer com alguém em inglês. Então você vai falar isso, todo dia você vai tentar fazer um desafio desses aqui, tá bom? E isso vai forçar a sua mente a lembrar das coisas. E é aí que você vai começar a gravar, tá bom? Então, desafio número 2. Então, digamos que eu faço isso na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Aqui tá 3, 3, mas é para ser 3 e 4, desculpa. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, segunda, terça, quarta, quinta. E pode colocar mais um na sexta. Repete lá, repete no sábado, repete no domingo. No desafio número 2, você vai tentar descrever um lugar. Eu já vou dar exemplo de como fazer isso, tá? Calma aí, que eu já vou dar uns textinhos aqui que você pode olhar e usar como exemplo. No número 2, você vai tentar descrever um lugar na sua casa usando there is e o there are, que quer dizer there is, tem. Então no meu quarto tem uma janela, no meu quarto tem uma televisão, na minha casa tem 2 garagens, tem 2 carros dentro da minha garagem, esse tipo de coisa. Depois do desafio número 3, você vai falar de alguma coisa que aconteceu no passado.
tá? Então, ontem, semana passada, para você aprender expressões no passado e tudo mais. Mas eu não sei onde que eu... Não, você procura, ou você assiste uma aula sobre como conversar no passado, ou você procura no Google como falar semana passada. É simples, você precisa correr atrás também. Não é assim só as coisas caindo do céu. Você precisa ir lá, vai no Google, hoje em dia tudo tem no Google. Vai no Google Tradutor e bota semana passada, last week, ontem, yesterday, ontem, the day before yesterday. Então, isso tudo o Google vai te ajudar. Tá bom? Então, desafio número 4, que aqui não é 3, é 4, falar sobre o futuro. Então, você vai utilizar expressões como going to, will, para falar do futuro. Não se apega muito a, mas o going to é futuro próximo, o will é futuro não sei da onde, mas o will é tem tal e tal coisa. Não começa a ver regra. Fala no futuro, fala. No início você vai ter que falar que nem índio. I will go to school tomorrow and I will work tomorrow and I will eat breakfast. Não importa, você tá falando do futuro. Quem te ouvir vai entender, tá bom? Não importa se você não tá usando I'm going to, I'm gonna, enfim, você precisa tentar. Esse é o segredo para aprender. Tentou, errou, tentou de novo, tentou, e assim você vai aprender, vai chegar à fluência. Ninguém que chegou à fluência no inglês conseguiu simplesmente sair falando certo, estudou todas as regras antes e aí aprendeu todas as regras e conseguiu sair falando. Não existe isso, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Primeiro desafio. Você vai, por exemplo, eu vou dar um aqui, falando sobre mim, por exemplo. Você vai dar o seu nome. My name is Paulo. Meu nome é Paulo. I am an English teacher. Eu sou um professor de inglês. I have been teaching for over 10 years. Então, eu já estou ensinando por mais de 10 anos. I love rock and roll. Eu gosto de rock and roll, eu adoro rock and roll. In my free time, I like to go to the beach, Bikini Beach, and surf. I also like jiu-jitsu. Eu também gosto de jiu-jitsu. And I love to read. E eu amo ler. I have 3 brothers and 1 sister. Eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Então, esse pequeno textinho, você pode pegar e fazer a mesma coisa para você, ou você pode aprender a se apresentar e falar do seu jeito, tá bom? Diz o que você faz, diz onde você trabalha e tudo mais. Tudo isso eu ensino a fazer nas minhas aulas. E aí depois o desafio número 2, descrever um lugar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. In my room there is a closet. Então, no meu quarto tem um armário, né? Aqueles walk-in que você entra, closet. É um guarda-roupa que você caminha, tipo um quartinho. Então, in my room, there is a closet. Tem, é um. Então, there is. The closet is big. O armário é grande, o guarda-roupa é grande. There are clothes inside the closet. Então, existem ou tem para mais de uma coisa, né? Roupas, clothes inside the closet. Pessoal, caso alguns de vocês... mas isso está muito rápido. Aqui eu não estou ensinando esse texto. Eu só estou dando um exemplo para vocês. Não é uma aula que eu estou ensinando este texto. Eu só estou dando um exemplo de como você vai fazer isso, tá bom? Você pode pausar o vídeo, prestar atenção de novo, mas eu não estou ensinando esse texto. Eu só estou te dando um exemplo de como você vai fazer o desafio. Então, continuando. There is a TV. Tem uma televisão. There are shoes on the floor. Então, tem sapatos no chão. There is a lamp. Tem um abajur, uma lâmpada. There is a fan. Tem um ventilador. There's an AC. Tem um ar-condicionado. Então esse é o exemplo para você. Não tem que ser exatamente isso. Bota there is, there are e fala qualquer coisa. Acha o nome das coisas no Google. Como se diz escrivaninha, como se diz mesa de não sei o que, como se diz abajur, como se diz caneca. E aí você vai falando aquilo que tem na sua casa, em algum cômodo, tá bom? É um desafio para você fazer todo dia para treinar essas estruturas importantíssimas do inglês. Número 3. Você vai falar de algo que aconteceu no passado. Então, no passado, mais um exemplo, não estou ensinando o texto, apenas estou te mostrando o que você pode falar. Então, eu gosto sempre de sugerir que a pessoa fale da sua rotina que ela fez ontem. Então, por exemplo, yesterday I woke up early.
Por que eu falei isso aqui da rotina? Você vai treinar verbos regulares e irregulares no passado. Em vez de ficar tentando decorar uma lista imensa de verbos, você aprende eles através de um contexto, coisa que realmente aconteceu com você. E aí você vai memorizar de verdade. Então, olha só. Yesterday I woke up early. Então, eu sei que wake up é agora, né? Today, ou seja, every day, todos os dias, I wake up. Então, todos os dias eu acordo. E aí, acordei ou acordou, enfim, para todas as pessoas é woke up. Então, acordei cedo. Talvez eu saiba que late é tarde, early é cedo. I went to work at 7 a.m. Então, eu fui para o trabalho às 7 da manhã. Então, I went. Eu sei que I go to work, eu vou para o trabalho. I went to work, eu fui para o trabalho. E aqui, at 7 a.m. Aí você acostuma sempre a falar o at antes dos horários. Por isso, quando você fala da sua rotina, algo que você fez e dá o horário, você vai lembrar que at vem sempre antes da hora. Então, I started my work at 8:30. Então, eu comecei o meu trabalho. Então, aqui, verbo regular. Start, né? No presente, started. No passado. I talked to my friend. Eu conversei com meu amigo. Talked to my friend. After work, depois do trabalho, I went to the park and took a walk. Então, depois do trabalho, eu fui para o parque e fiz uma caminhada. Então, fazer uma caminhada em inglês, take a walk. Fiz uma caminhada, ou dei uma caminhada, took a walk. Took a walk. Já aprendi, então, aqui nesse caso, take a walk, verbo irregular, take. Então, no passado ele é took. Então, woke up, took. E aí, por diante, eu posso dizer I had breakfast, né? At não sei que horas. Então, eu tomei café da manhã, eu tive café da manhã. Em inglês se diz, né? Ter café da manhã em vez de tomar. Então, I had breakfast. E algumas pessoas perguntam, mas espera aí, por que em inglês é had, ter café? Não faz sentido. Bom, talvez se você pensar bem sobre o nosso café da manhã, tomar o café da manhã não faz sentido também. Porque você só toma o café. O pão, o ovo, o que quer que vem com aquilo, você não toma, você come, né? Então teria que ser tomar e comer café da manhã. Então tem que imaginar que é o seguinte, nem imaginar, é ter certeza que inglês é inglês e português é português. Cada um é uma língua. Então existem formas diferentes de falar as mesmas coisas. Então você precisa só entender isso, que inglês é uma língua diferente e você vai se acostumar. À medida que você for fazendo esses desafios, você vai se acostumar com essas estruturas. Então, por isso, quanto mais você fizer isso, mais você falar sozinho com seu amigo imaginário, mais você fizer esses desafios em voz alta todos os dias, mais você estiver em contato com a língua inglesa, estudando aulas, montando o seu cronograma, colocando em prática, mais você vai aprender, mais rápido você vai se acostumar com essas estruturas, mais rápido você vai se acostumar com a forma com que o inglês é falado e mais rápido você vai memorizar e mais rápido você vai chegar à fluência. Esse é o milagre, digamos assim. É contato com a língua, prática e não desistir que você vai chegar à fluência. E por último, nós temos aqui o desafio do falar do futuro. Então você vai falar sobre o seu futuro. Eu vou falar aqui de amanhã e vou utilizar a estrutura going to, tá? Que muitas pessoas, né, já que você talvez esteja se perguntando, o going to, isto aqui só, o going to, ele pode ser substituído por gonna, tá? Então, que é o G-O-N-N-A. O gonna é isto aqui junto. Então, não tire isso, não tire nada mais, apenas se você quer usar gonna, você vai substituir o going to, só essa parte aqui por gonna. Deu, tá bom? Então, olha só, eu falo o seguinte, tomorrow I'm going to wake up at 8 a.m. Então, amanhã eu vou acordar às 8 da manhã. Then, então, I'm going to visit my mother. Então, eu vou visitar minha mãe. After that, depois disso ou daquilo, né, de ter visitado a minha mãe, I'm going to have lunch. Eu vou almoçar. Lembra que eu falei have breakfast, have lunch, almoçar with my brother, com meu irmão.
Then I'm going to play soccer with my friends. Então eu vou jogar futebol com os meus amigos. I am not going to do my homework. Eu não vou fazer o meu dever de casa. E and I'm not going to study English. Eu não vou estudar inglês. Não faça isso, estude inglês. Tá bom? Então, isto aqui, se eu quiser substituir pelo gonna, eu só vou fazer as duas primeiras frases aqui para você ver como ficaria. Tomorrow I'm gonna wake up at 8 a.m. Depois, then I'm gonna visit my mother. After that, I'm gonna have lunch with my brother, tá bom? Mas esse não é o motivo da aula aqui em si, eu só tô te mostrando como é que você faz os desafios. E faça esses desafios porque você vai ver o quanto você vai evoluir e o quão rápido você vai evoluir no seu inglês. Alright, my friends! Espero que você tenha gostado muito dessa aula e, é claro, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Eu quero saber muito o que você está achando da série English at Home. Let's learn English together. No próximo episódio, nós vamos falar sobre como adquirir vocabulário de maneira acelerada. Então você não pode perder próximo sábado, às 10 horas da manhã. E é claro, não esqueça, entre na comunidade do Telegram, que é gratuita e exclusiva, e lá você vai receber todos os materiais dessa série e muito mais conteúdo para deslanchar no seu inglês. Clica no link que está aqui embaixo, onde diz ali Telegram, e aí você já vai fazer parte da nossa comunidade. Ela é 100% gratuita. Eu te espero lá. Compartilhe esse vídeo, siga @ingleswinner em todas as redes sociais. Thanks for watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.